Certo, nesse primeiro vídeo sobre espectroscopia de lantanídeos, vai ser sobre momento angular e soma de momento angular. Então, a definição quântica de momento angular é basicamente qualquer autofunção do tipo Lm, que ela é, quando se aplica o operador de momento angular ao quadrado nessa função, o autovalor é L mais 1 vezes a própria função. E quando você aplica o operador Lz nessa função, ou seja, momento angular na direção do eixo z, que é uma direção arbitrária, você já definiu quando você definiu as coordenadas da função, ele vai te dar m vezes a função. Então, isso aqui é a definição de mecânica quântica do momento angular. E onde que isso aparece, assim, na primeira vez quando você estuda mecânica quântica? É quando você está vendo o problema do rotor rígido. Você tem uma massa 1, uma massa 2, elas estão separadas por uma distância L, e o sistema tem uma massa reduzida μ igual a m1, m2, dividido por m1 mais m2. Percebe que essa massa tem unidade de, se fizer análise dimensional, unidade de quilo, né? Então, quilo quadrado dividido por quilo. Nesse sistema, você não tem nenhuma energia potencial, você assume que esse rotor é inextensível, inflexível. Então, o hamiltoniano do sistema vai ser só energia cinética. Você pode escrever como escreve para um elétron normal, que seria momento linear ao quadrado 2 vezes a massa reduzida. Mas se você escrever isso em função da rotação, isso seria o operador momento ao quadrado dividido por 2 vezes um momento de inércia. E quando a gente tem esse tipo de rotor rígido, quais são aquelas autofunções que vão obedecer àquela definição quântica do momento angular? Os harmônicos esféricos são representados pela letra Y, e aqui em cima L, M indicando o estado, também pode ser representado ao contrário, YML. E na notação de Dirac, é comumente escrito assim, LM, para um estado de momento angular do rotor rígido. As autofunções daquele sistema do rotor rígido, eles são os harmônicos esféricos. São denotados assim, YLM, eles são funções de ângulo, θ e φ. E aí, eles também têm essa notação, ML ao contrário. E o L é o valor do momento angular e o M é a projeção do momento angular no eixo Z. E esse tipo de funções, você tem 2L mais 1 funções. Porque você tem as funções que são o valor de M pode ir de mais L, L menos 1, até menos L. Então isso dá um set de 2L mais 1 funções para um harmônico esférico do tipo YLM. Esses harmônicos eles estão relacionados, eles são proporcionais ao produto de funções que chamam polinômios de Legendre, que são funções do ângulo θ, e E elevado a IMφ, que é o ângulo φ, no caso θ e φ. Então, essa é a cara das funções que são os harmônicos esféricos. E onde, por exemplo, que a gente encontra isso? No átomo de hidrogênio. Quando a gente tem no átomo de hidrogênio aqui o nosso próton positivo, aí o nosso elétron, a gente tem uma distância R, vetor, né? E a gente vai resolver a equação de Schrödinger para ele, as funções que vão aparecer, se aí os números quânticos N, L e M, elas são funções do tipo uma função radial, que depende de NL, depende do raio, vezes uma função angular. E essa função angular é justamente o harmônico esférico. E como o R
o operador de momento angular não depende do raio, ele é espericamente simétrico, essas funções são ditas funções na representação de momento angular. Por quê? Porque se a gente pegar o operador LZ, por exemplo, e aplicar nessas funções, se NLM, vai dar M vezes a função. E se a gente pegar o operador L quadrado na função, se NLM, vai dar L mais 1 vezes a função. Então, na notação de Dirac, a gente escreve assim, NLM, e a gente diz que as autofunções do átomo de hidrogênio, elas são funções na representação de momento angular. Porque a gente pode aplicar os operadores de momento angular nessas autofunções e elas vão se comportar como se fossem funções de momento angular, certo? Agora a gente vou falar um pouco sobre a soma de momento angular. Por exemplo, acredito que todo mundo que esteja vendo esse vídeo conhece o que são os termos espectroscópicos. Os termos espectroscópicos, por exemplo, dubleto D. O que isso quer dizer? Né? Septeto F. O que é isso? Bom, vamos pegar, por exemplo, uma configuração NP2. O L associado a um orbital P é 1. Então, nós temos 2 elétrons no orbital P. E quem já fez química inorgânica, química quântica, sabe que os termos espectroscópicos que você vê de 2 elétrons com L igual a 1, você vai ter um L total igual a 2, 1, 0. É isso que a gente aprende. Mas por que tem que ser isso? Então, a gente vai equacionar a soma de momento angular. Então, a gente vai ter um estado J1, M1, onde J é um momento angular qualquer, um estado J2, M2, são sistemas de coordenadas diferentes, coordenada do momento angular 1, coordenada do momento angular 2, como se fosse o elétron 1 e o elétron 2 daquele nosso exemplo. E aí a gente vai somar esse momento angular, e aí quando a gente somar, a gente vai ter um momento angular total Jm. Então como que a gente faz isso? A gente vai conservar o momento angular. Na natureza, o momento angular tem que ser conservado. E aqui, nesse caso, o que vai conservar é o M. O M final tem que ser M1 mais M2. Então, essa é a condição para ter uma soma de momentos angulares. O M vai ser igual a M1 mais M2. E o J? Como que pode ser o J? Bom, a gente sabe que se a gente tem momento angular J1, o M, ele pode ser J1, J1 menos 1, até menos J1. Mesma coisa para o J2. O J2, ele vai ter um M2, que pode ser J2 e J2 menos 1, até menos J2. Então perceba que o M máximo, aqui eu vou trocar a cor, o M máximo é igual ao momento angular máximo. Então, como que a gente faz isso? O M grande máximo vai ser igual ao meu J. E aqui tem uma questão de meio que não é uma contradição, mas confusão. O meu M máximo, por exemplo, o meu M, aí fica estranho de falar, mas o meu M máximo, aí o valor máximo que eu posso ter para o meu M máximo, ele é o quê? J1 mais J2. E eu posso ter um J que ele tem um M máximo, que é o menor valor que eu consigo tirar daqui. Então, o meu M máximo mínimo, ou seja, o menor valor de M máximo que eu consigo juntando esses dois, ele vai ser igual a J1 menos J2. Mas tem que colocar um módulo porque é o máximo, certo? E o que isso implica? Se o valor máximo de M vai ser o nosso J, e ele pode variar desde J1 mais J2 até o módulo de J1 menos J2,
Então, o nosso J vai variar também. Então, ele vai ser entre J1 mais J2, ele vai ir até J1 menos J2 em módulo. Então, isso aqui chama condição de triangularidade. E como que a gente equaciona essa soma de momento angular? Bom, a gente vai escrever que a autofunção Jm resultante vai ser uma combinação linear do produto das funções. Então a gente escreve aqui, vai ser uma combinação linear. A gente tem o quê? 2m mais 1 funções por J1 e 2m mais 1 funções por J2. Então a gente vai somar sobre todas essas funções, vai ter um coeficiente aqui, chamado de A, que vai depender o quê? De M1, M2, vai depender do J1, do J2, ele vai me dar um J total e um M total. E aqui eu coloco o produto, J1, M1, vezes J2, M2. Então, o que está fazendo? Pensando um pouco de álgebra linear, aqui eu vou ter um espaço de funções do J1, M1. Aqui eu vou ter um espaço de funções do J2, M2. Então, tem um espaço de funções J1, M2. Isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui vai fazer uma base. O produto dos dois vai fazer uma base para o meu espaço de funções Jm. Então, qualquer função Jm eu vou poder escrever como sendo uma combinação linear de J1, M1 e J2, M2. E qual é esse coeficiente da combinação? Bom, perceba que se eu multiplicar essa equação e integrar pelas próprias funções que eu estou combinando, ou seja, J1, M1 e J2, M2, vai aparecer essa integral. J1, M1, J2, M2, Jm, ou seja, para ir daqui para cá, eu multipliquei pelo complexo conjugado das funções, então multipliquei por J1, M1 e multipliquei por J2, M2. Você lembra que esse aqui é um BRA, né? Quando você tem nessa notação é o complexo conjugado, quando você tem nessa notação é a função. Então essa é a função e esse aqui é o complexo conjugado da função, é o contrário, para você fazer um bracket. Eu vou ter que essa integral, ela vai ser igual, eu vou colocar aqui embaixo, ela vai ser igual ao quê? Bom, naquela soma, perceba que se eu escolher um J1, M1 específico, naquela soma todos os termos vão ser o delta de Kronecker. Então, essa integral vai ser igual à soma M1, M2, do meu coeficiente da soma, agora eu vou escrever só A, e aqui vai ter o quê? Delta. Na verdade, eu vou chamar aqui de J1', M1', J2', M2'. Daí vai ser delta do J1' com J1, delta J2', J2, delta M1', M1 e delta M2', M2. Então, perceba que todos os termos da soma, que o M1 e M2 são diferentes do M1', do M2', vão ser zero, porque essa é o delta de Kronecker. Delta J1', é 1 se J1 igual a J1', e é 0 se J1 é diferente de J1'. Então, como todos os termos desse lado vão ser zero, a não ser que o J1', M1' seja igual a J1, M1, a gente vai ter que o A é igual a essa integral. J1, M1, J2, M2 e Jm. E o que é essa integral? O que é? É um número certo, mas é chamado de coeficiente de Clebsch, em homenagem aos caras que fizeram a teoria da representação, a teoria de grupos, na parte do momento angular. Então é Clebsch-Gordan. Então, esses são chamados coeficientes de Clebsch-Gordan. E aí existem várias representações para você fazer esses coeficientes. Mas aqui eu vou usar nos outros vídeos, e que é mais comum quando a gente fala de espectroscopia de lantanídeos, é o que a gente chama de símbolo 3J. Foi introduzido por Wigner.
um físico alemão. Ganhou o prêmio Nobel por introduzir a teoria de grupos, não aquela que a gente está acostumado, a teoria de grupos contínuos na física e na química. Então, o que é o símbolo 3J? Se eu vou ter a função Jm total, que vai ser a minha combinação linear em M1, M2, meus coeficientes da combinação, J1, M1, J2, M2, Jm, e aqui eu vou ter o meu produto, J1, M1, J2, M2, meu produto das duas funções, certo? Então, o que esse símbolo, como que a gente escreve esse símbolo 3J? A gente escreve assim, parênteses, na primeira linha, J1, J2, o J resultante, na linha de baixo, M1, M2, menos M. Isso aqui não é uma matriz. Isso é importante. Isso não é uma matriz. Isso é um símbolo, é um número. Mas ele tem propriedades de simetria mais interessantes do que o coeficiente de Clebsch-Gordon. E como que eles se relacionam? O símbolo 3J com o coeficiente de Clebsch-Gordon. O símbolo 3J ele vai ser igual a menos 1 elevado a J1 menos J2 mais M grande. Aí a gente vai multiplicar por 2J grande mais 1 elevado a menos meio, 1 sobre a raiz quadrada. E aí a gente multiplica isso pelo coeficiente. J1 M1, J2 M2, Jm. Então essa é a relação entre o símbolo 3J e o coeficiente de Clebsch-Gordon. Então, se a gente fosse escrever essa nossa equação para a soma de momentos angulares, em termos de símbolos 3J, a gente escreveria como? O J grande e M grande é igual a uma soma em M1, M2, e o que a gente coloca aqui? Menos 1, J1 menos J2 mais M, 2J mais 1 a meio, porque meio e não menos meio? Porque a gente está jogando isso para aquele lado. O coeficiente de Clebsch-Gordon é igual ao símbolo 3J vezes 2J mais 1 elevado a meio, certo? Então, 2J mais 1 elevado a meio, o símbolo 3J, J1, J2, J grande, M1, M2 menos M, e aí aqui a gente multiplica pelo produto das funções, J1, M1, J2, M2. Então, essa é a nossa equação para soma de momento angular, quando a gente usa o símbolo 3J. E agora, por que usar o símbolo 3J é melhor do que usar o coeficiente de Clebsch-Gordon? Aí é porque tem várias propriedades de simetria que o símbolo 3J tem, que é difícil de ver nos coeficientes. Então, quando você coloca naquela notação com 2 linhas e 3 colunas, fica mais fácil de ver as propriedades de simetria. E quais são essas propriedades de simetria? Bom, eu vou pegar aqui eu vou escrever elas aqui e depois eu noto em 1 minuto. Vamos para as propriedades do símbolo 3J. Então, se a gente faz uma permutação de 2 colunas, ou seja, a gente troca a coluna J1 pela coluna J2 M2, você vai multiplicar por menos 1 a J1 mais J2 mais J. Agora, se a gente faz, logicamente, 2 trocas, vai ficar 2J1, 2J2 e 2J, então o sinal não vai trocar. Então, isso também é chamado de permutação cíclica, como se, por exemplo, o J2 empurrasse o J grande para esse lado, e aí ele empurra o J1, uma permutação cíclica. Então, permutações cíclicas não vão inverter o sinal do símbolo 3J. Se a gente pegar todos os M's e multiplicar por menos 1, vai inverter o sinal pelo mesmo fator de fase. Então, a gente pega aqui e multiplica por menos 1 todos os M's, e vai ficar com o mesmo fator de fase. E quando você trocava uma coluna. E agora, essas duas são propriedades muito grandes, muito importantes,
porque esses símbolos 3J eles são ortogonais. Então, se você faz a soma em M1 e M2 dos produtos, isso vai dar... Perceba que é um produto de dois símbolos 3J, e aqui é J1, J2, J, e aqui é J1, J2, J', e aqui é M, M'. Então, isso vai dar 1 sobre do J mais 1, e delta do J, J', delta do M, M'. Agora, se você somar M vezes, quantos estados JM tem? 2J mais 1. Então, se você pegar isso aqui e você somar 2J mais 1 vezes, você vai cancelar esse 2J mais 1 menos 1. Então, essa é a relação de ortogonalidade dos símbolos 3J. Se você pegar dois símbolos 3J, que tem as duas primeiras colunas iguais, que diferem na última, e você fizer o produto somar sobre todos os M's, vai dar o delta das últimas colunas. E uma propriedade também muito interessante é que se você tem uma coluna igual a zero, as duas colunas vão ter que ser iguais. Percebe que aqui você tem menos, M2 tem um menos aqui, porque lembra que M1 mais M2 mais 0 igual a 0. Né? Nesse caso aqui a gente tem que o M igual a M1 mais M2. Então, M1 mais M2 menos M, ou seja, a soma de tudo que tem aqui embaixo tem que ser 0. Então, aqui o M1 e o M2 vão ter que ser iguais, e o J1 e o J2 também vão ter que ser iguais pelaquela condição de triangularidade, certo? J1 mais J2 maior ou igual a 0, maior ou igual a módulo de J1 menos J2. O único jeito disso ser verdade é se J1 é igual a J2. Então, quando você tem um símbolo que vale 0 em uma das colunas, você tem uma expressão analítica fácil. E baseado nessa equação aqui, a gente consegue escrever essa relação que é muito, muito usada, que é a soma sobre todos os M's de um símbolo 3J, J1, J2, J3, M1, M2, M3, ao quadrado é igual a 1. Então, isso é super importante, é super usado. E agora para terminar essa parte de momento angular e som de momento angular, eu vou falar dos operadores tensoriais irredutíveis, ou também chamados de operadores tensoriais esféricos. Então, o que são esses operadores tensoriais? Definição: eles são definidos como operadores do tipo T, aqui, essa representação, que eles se transformam sobre rotação como se fossem um harmônico esférico, do tipo YKQ de θ-φ. Essa é a definição de um operador tensorial irredutível. O que quer dizer se transformar sobre rotação como um harmônico esférico? Quer dizer que se você pegar um harmônico esférico e colocar o operador de rotação, aqui eu vou chamar de D. Então esse é um operador que promove uma rotação de x graus na função. Então, se eu pegar um harmônico esférico YKQ e rodar ele, se eu chamar de θ-φ, ele vai ser igual a qual é a função resultante de quando você opera a rotação no harmônico esférico. Ele vai ser uma soma em Q' de outros harmônicos esféricos multiplicados por um coeficiente A de Q, Y de mesmo K, só que é um Q', θ-φ. Então, essa é como os harmônicos esféricos se transformam sob rotação. Um exemplo: a gente tem aqui nosso átomo, os nossos eixos
x, y, z, e eu tenho aqui, vamos trocar a cor, eu tenho aqui um orbital P, PZ, e eu quero fazer uma rotação de 90 graus. 90 graus e transformar ele num orbital do tipo PX. Eu quero transformar ele num orbital do tipo PX. O harmônico PZ, se você pegar a função lá, psi, vamos pensar no 2PZ, então é psi 2, 1, 0. Ele vai ter a parte radial, então vai ter a parte radial, 2, 1, e o harmônico esférico que representa ele é o harmônico 1, 0, de θφ. Ele é a função que dá a forma do PZ. E eu quero transformar no PX, ou seja, eu vou pegar aqui o harmônico esférico, que é a função que dá a forma do PZ, e vou aplicar uma rotação de 90 graus. Aí eu vou ter a minha função para o PX. E qual que é essa função do PX? Lá vai ser uma combinação linear. Então, perceba, pelaquela fórmula que a gente escreveu, ele vai ter que ser uma combinação linear de A de Q', Y de K'. Nosso K aqui é 1. Se o nosso K é igual a 1, o Q pode ser 1, 0, menos 1. Então, vou dar a resposta, né? Quando a gente roda o PZ 90 graus para fazer o PX, a resposta vai ser 1 sobre raiz de 2, y1, 1, mais y1 menos 1. Então, a gente escreve as funções após a rotação como uma combinação linear da nossa base de funções que a gente tinha antes da rotação. Então, isso quer dizer se comportar como um harmônico. Aqui, o nosso operador tensorial, vou até botar o chapeuzinho, T, rank K. Esse K, no caso do harmônico esférico, não chama, mas no caso dos operadores chama rank. Então, K é o rank ou posto. E o Q é a componente Q do seu operador TK, T de rank K. Então, isso quer dizer que se a gente pegar o nosso operador e aí a gente vai fazer uma rotação TK, Q, só que como um operador eu tenho que colocar aqui D-1. Quando você vai rotacionar operadores, esse é o tipo de operador, é o tipo de operador rotação para operadores. Isso tem que ser igual a uma soma em Q' de um coeficiente A Q', e aqui eu vou ter T de K Q'. Então, essa é a definição do que é um operador tensorial irredutível, ou um operador tensorial esférico. É essa a minha definição. E agora você pode estar se perguntando, por exemplo, qual que é a utilidade desse tipo de operador. E eu já vou dar um exemplo. Por exemplo, você consegue transformar escrever vetores em termos de operadores tensoriais irredutíveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma integral numa função de onda. Eu quero saber qual que é o raio médio. Então, eu tenho que calcular a integral NLM. Vamos supor, eu quero saber qual que é o raio esperado. Então, eu tenho que usar o operador posição. Raio esperado por orbital 1s. Então, vai ser NLM. Aqui vai ser raio. E aqui vai ser NLM. No caso do S, isso é tudo zero. Mas fica muito mais fácil a integral se você transformar o R em termos de operadores tensoriais irredutíveis. Só que como que eu vou conseguir expressar o R em termos de operadores tensoriais irredutíveis? Esse que é a grande utilidade desse método. Então, qualquer vetor, na base cartesiana, você escreve ele como sendo Vx Ex, onde X é o elemento de unidade 1 na direção x, então se a gente tem aqui x, y, z, o Ex é um vetor na direção x que tem módulo 1.
Então, Vx, Vy, Ey e Vz, Ez. E para transformar em operadores tensoriais irredutíveis, a gente precisa pegar isso e ir para o que chama de base esférica. A base esférica. Então, como que a gente leva para a base esférica? Na base esférica, a gente não tem Ex, Y, Ez, que é a base cartesiana. A gente vai ter E0, E1 e E-1. Qual que é a definição deles em termos das nossas componentes cartesianas? O E0 é o EZ, sem nenhuma diferença. Então, o nosso vetor E0 é o nosso vetor EZ. O E1, E mais ou menos 1, é menos mais 1 sobre raiz de 2 vezes EX mais menos e EY. Então, a base esférica é uma base complexa. Mas não tem problema porque a gente não precisa desenhar os vetores. É só para matematicamente mudar a representação deles. Então, um vetor cartesiano seria V é Vx, Ex, como a gente escreveu lá em cima. Aqui ele vai ser V0, E0, complexo conjugado, mais V1, E1, complexo conjugado, mais V-1, E-1, complexo conjugado. Então, isso é um vetor na base esférica. E aqui que vão entrar uns operadores tensoriais irredutíveis. Como que eu escrevo esses V0, V1 e V-1 em termos desses E0, E1 e E-1? Aí que é o negócio. O V0, vou chamar de VQ. VQ, o que pode ser 1, 0, menos 1. O VQ, ele é módulo de V, raiz de 4π sobre terço, multiplica o harmônico esférico em Q, de θφ. E o harmônico esférico, se ele pode ser usado como operador, ele é um tensor. Ele é um tensor irredutível. Então a gente consegue pegar um vetor e transformar ele em termos de escrever o V como sendo V igual a soma em Q de módulo de V raiz de 4π sobre 3 y em Q e Q complexo conjugado. Então isso é um vetor na base esférica. Então, um vetor na base esférica. E, para terminar esse vídeo, vou falar dos operadores de Haccá. Então, Haccá é um físico-químico italiano, Giorgio Haccá. Ele definiu operadores que ele chamou de CKQ. São operadores tensoriais irredutíveis, que eles são escritos como raiz de 4π sobre 2k mais 1 vezes o harmônico esférico de θφ. Então, esse é o operador C de Haccá. Então, perceba que a gente escreveu raiz de 4π sobre 3 y em Q. Isso é a mesma coisa que escrever que aquele nosso vetor na base esférica, ele é módulo de V, a soma em Q de C em Q e Q. Então, a gente consegue escrever os vetores cartesianos em termos de operadores tensoriais irredutíveis para a hora que a gente for calcular as integrais. Então, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa série. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar do teorema de Wigner-Eckart. O teorema de Wigner-Eckart é a ferramenta que você tem para você calcular elementos de matriz, ou seja, integrais, de mecânica quântica, quando você trabalha com esses operadores tensoriais irredutíveis. Então é isso e obrigado.